E o conhecimento sobre a espiritualidade sempre existiu em todas as religiões de todos os tempos, mas a espiritualidade sem religião, sem instituições, sem dogmas, etc., começou a surgir há poucos anos atrás. Então, como eu falei aqui, a espiritualidade sempre existiu. Então, não que a espiritualidade seja uma coisa nova, né, inovadora, ou seja, sabe, uma coisa que agora a humanidade está descobrindo isso. Não, a espiritualidade sempre existiu, igual eu falei. A gente vê as tradições, as religiões, as culturas antigas de 3.000, 5.000, 6.000 anos atrás, né, de várias culturas que deixaram seus vestígios das religiões, escrituras, e sempre falou dessa espiritualidade. Então, a espiritualidade não é algo novo, sempre existiu, em todas as religiões, em todos os tempos, igual eu falei aqui. Mas a espiritualidade sem religião, sem instituições, sem dogmas, enfim, começou a surgir há poucos anos atrás. Então, assim, uma espiritualidade sem necessariamente ter uma instituição, sabe? Sem que a Igreja Católica seja a dona dessa verdade, sem que uma outra religião seja a verdade, sem que uma outra religião seja a verdade, enfim. Há poucos anos atrás começaram a surgir essa espiritualidade onde não existe dogmas, onde não existe instituição, onde essa espiritualidade ela não vem com regras, ela não vem com uma marca, sabe assim, você vai ser dessa religião aqui, você vai pensar dessa forma, você vai agir dessa forma. Se a gente olhar para trás na história da humanidade, a gente vai ver várias culturas, várias religiões, né? E como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu no vídeo anterior sobre qual o sentido da vida, sobre a verdade única e infinita da vida, né? Eu falei que todas as religiões, elas querem dizer a mesma coisa. Todas as religiões, elas falam a mesma coisa, só que de formas diferentes, para tempos diferentes, para povos diferentes, né? E elas querem dizer a mesma coisa. Enfim, eu não vou me alongar sobre isso, porque no vídeo anterior eu falo melhor sobre isso, mas todas as religiões querem dizer a mesma coisa, todas as filosofias querem dizer a mesma coisa, todas elas levam para o mesmo lugar, sabe assim, para o mesmo conhecimento de uma verdade única. Então todas as religiões que tiveram no passado, elas têm, se você perceber, elas têm um formato, né? Elas têm uma instituição que faz parte, elas têm dogmas, elas têm ensinamentos, elas têm regras, têm formas de pensar, de agir, né? E então isso sempre existiu. Mas uma espiritualidade sem religião, uma espiritualidade sem dogmas, sem instituições, sem mestres, ou sem, sabe assim, sem alguma coisa que parece que veio de pronto, assim, né? Ela começou a surgir há poucos anos atrás, igual eu falo aqui. A partir dos anos 1800 e começo de 1900, começaram a surgir vários escritores, professores e grupos de estudos espirituais. Então, essa espiritualidade sem religião, né, ela começou a surgir fortemente, assim, a gente começou a saber sobre ela ali no período de 1800 e começo de 1900. Nesse período, começou a surgir muitos escritores, professores e grupos de estudos espirituais. Então, nessa época, começou a surgir vários escritores, professores, falando sobre coisas espirituais que não necessariamente estava ligado a uma religião em si. Começou a falar sobre espiritualidade de uma forma mais aberta, de uma forma que realmente juntasse todas essas religiões, que começasse a falar sobre uma espiritualidade, não necessariamente você sendo um religioso, não necessariamente você querendo seguir uma orientação ali de um pensamento, mas falando sobre a espiritualidade de uma forma aberta, de uma forma que você estuda as coisas espirituais, né? Por exemplo, o espiritismo é uma desses grupos, tem vários grupos, né? Mas o espiritismo, por exemplo, é um desses grupos que surgiram, né, nos anos 1800, grupos que começaram a falar sobre a espiritualidade de uma forma diferente, começou a testar, né, começou a testar, a fazer experimentos sobre o que estava acontecendo, e vários outros grupos também começaram a surgir, não só o espiritismo, mas vários outros grupos, vários outros professores, escritores que também não estavam ligados a nenhum grupo, né, começaram a escrever, começaram a vir um novo conhecimento sobre a espiritualidade que não necessariamente estava ligado a religiões antigas. E a partir dos anos 1960, a espiritualidade sem religião começou a ficar mais conhecida depois do movimento hippie e a popularização da meditação, yoga e outros exercícios e práticas espirituais. Então, em 1960, deu uma explosão, né, desse conhecimento espiritual quando os movimentos hippies, né, principalmente, começou a popularizar a meditação e a yoga. A meditação e a yoga, por exemplo, são
coisas das religiões orientais. E esse movimento hippie, ele foi muito... ele cresceu bastante também por causa desses escritores que eu falei para vocês dos anos 1800 e começo de 1900, como começou a surgir esses escritores, grupos, né, de experimentos na parte espiritual. Aí nos anos 1960, com o movimento hippie, eles foram muito inspirados nessas pesquisas, nesse novo movimento que estava vindo sobre a espiritualidade, uma espiritualidade mais livre, sem religião, sem dogmas, sem regras, uma coisa mais para falar e pensar abertamente, né? Uma coisa que não havia acontecido no mundo antes. Então, isso é uma coisa interessante de se pensar, né? Até então, no planeta Terra, nessa data aí de, por exemplo, 1800 e pouco, e 1960, não se havia ainda popularizado, não se havia falado sobre religião de uma forma aberta. Sempre as religiões separadas, sempre houve guerras por causa das religiões. Em 1960, a espiritualidade sem religião então começou a se tornar muito mais conhecida globalmente, porque junto com isso também começou a vir a tecnologia, né? A televisão, a transmissão para o mundo inteiro, a globalização começou a acontecer de uma forma muito mais fácil. Então começou a disseminar essa informação, o movimento hippie foi o causador disso. Eles se inspiraram bastante em religiões orientais, como eu falei, começaram a praticar yoga, meditação, né? Outras práticas espirituais também. Então o que é a ciência espiritual? É espiritualidade sem religião, sem instituições, sem dogmas, sem gurus e mestres. É um conhecimento livre que estuda o ser humano, a vida e o universo pelo lado espiritual.